se prepara aí porque vazou grandes spoilers, grandes revelações de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, várias participações especiais e também detalhes insanos na trama, também envolvendo Robert Downey Jr., que pode interpretar mais de um papel. A gente vai falar sobre isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e seguimos a cobertura de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, dois filmes que prometem demais, que prometem grandes participações especiais. E dessa vez não são só rumores, dessa vez nós temos várias participações especiais confirmadas, como X-Men, como elenco de Quarteto Fantástico, os Vingadores mesmo do Universo 616. Nós temos realmente muita coisa e muitos personagens que ainda não foram confirmados, que ainda não foram anunciados e que devem ser anunciados muito em breve. Porém, os rumores e vazamentos estão surgindo cada vez mais e dessa vez o vazamento veio de uma pessoa bem inusitada, Chris Claremont. Sim, o grande escritor, o gênio da fase mais sensacional dos X-Men, ali do final da década de 70 ao início da década de 90, aquela parte mais consagrada, mais famosa dos X-Men, todos os conceitos principais dos X-Men foram escritas por Chris Claremont. O cara é um gênio. Porém, ele estava num evento e acabou falando sobre essa trama. A grande questão é, Chris Claremont a gente conhece como um grande gênio dos quadrinhos. O que ele estaria fazendo sabendo várias revelações de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas? Por que ele saberia isso? A primeira questão é, um cara como esse, um grande ídolo, não estaria falando mentiras, tá? E aí fica, como ele consegue essas informações? Talvez ele tenha vazado isso de uma forma até um pouco mais ingênua, porque ele não é insider, né? Pelo amor de Deus. Mas aí é que fica a questão. E muitas pessoas estão especulando como ele conseguiu essas informações. Porque inclusive vários atores, até os de Thunderbolts, foram perguntados recentemente se sabiam alguma coisa de Vingadores Doomsday e tal. Eles falaram que sequer tiveram acesso ao roteiro ainda, que tá tudo guardado a 7 chaves. Porque Chris Claremont, que é dos quadrinhos, teria acesso? E aí existe essa possibilidade que está sendo especulada por aí, que ele pode ter sido um consultor. Sim, um consultor de roteiro, um consultor para construir as histórias ali. A Marvel costuma fazer isso, costuma pegar consultores de outras áreas e colocar ali. Então pegar um consultor de quadrinhos, principalmente porque teremos grandes participações especiais dos X-Men nesse filme, é bem plausível, é bem aceitável que ele tenha sido realmente um consultor de roteiro para trazer informações e acabou dando com a língua nos dentes. Falou demais. Mas vamos ver o que realmente o Chris Claremont falou. Aqui ó, primeiro que Jean Grey da Famke Janssen vai retornar como Fênix, tá? Em Vingadores Doomsday. Beleza, isso aí já era, né, meio calculado. Pode acontecer um confronto entre a Jean Grey e a Wanda. E se isso acontecer, vai ser absurdamente sensacional, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nos outros rumores, tá? Tá aqui, ó, que tem rumores realmente bombásticos. Primeiro, algumas participações especiais, como o retorno da Psylocke, aquela mesma que apareceu em X-Men Apocalipse. E se voltar essa Psylocke aí, existe grande possibilidade de Michael Fassbender voltar, de outros personagens daquela versão mais jovem dos X-Men aparecerem, como o Magneto mais jovem e o Professor Xavier também mais jovem. Existe essa possibilidade, tá? Então aqui também temos revelado que Wolverine vai matar alguém importante. E isso pode ser relacionado a Vingadores versus X-Men, a esse confronto que vai acontecer inicialmente entre
a sobrevivência das duas terras, a Terra 10.005 dos X-Men e a Terra 616 dos Vingadores. Então, quem será? Não faço a mínima ideia, né? E aqui uma grande revelação sobre a Feiticeira Escarlate, tá? Elizabeth Olsen volta como uma boa Feiticeira Escarlate, não como uma feiticeira malvada. E aí, se isso realmente estiver correto, já acaba anulando um vazamento anterior de que a Feiticeira Escarlate estaria trabalhando ao lado do Dr. Destino, porque aí ela vai vir para ajudar. Ou pode ser que ela trabalhe ao lado do Dr. Destino no início e depois veja que tá agindo errado e se torne uma Feiticeira Escarlate boa, e não aquela toda maléfica que apareceu em Multiverso da Loucura. E eu acho muito justo que façam isso com a Wanda, né? Numa boa. Você exauriu a minha paciência. E aqui, ó, duas revelações que são realmente as mais bombásticas, tá? Uma relacionado a Robert Downey Jr., tá? Que deve aparecer como vários personagens, não só como Victor Von Doom, Doutor Destino. Segundo Chris Claremont, ele vai aparecer como Victor Von Doom, é óbvio, isso a gente sabe, mas também fazendo outros dois personagens diferentes. Um deles, uma variante do Homem de Ferro. Será que são duas variantes? Que personagens seriam esses? Então, se realmente isso estiver correto, vai se preparando para, no mínimo, nós temos a versão do Doutor Destino, do Victor Von Doom, e uma variante retornando do Homem de Ferro, aparecendo nesse filme. Será que é uma versão maligna? Será que é uma versão boa? Porque aí a gente vai falar de versões malignas, e eu já trouxe aqui em outros vazamentos que o Doutor Destino vai pegar versões malignas dos Vingadores originais para formar a sua equipe, e entre elas tem Chris Evans, e tá aqui nesse vazamento, tá? Que Chris Evans também aparece como vários personagens, incluindo o Capitão América mais jovem e maligno, provavelmente o Capitão Hydra, e isso sim junta exatamente com os vazamentos mais antigos, com os vazamentos anteriores que eu trouxe aqui meses atrás, de que realmente o Doutor Destino vai juntar os Vingadores malignos, sim, aquelas versões todas do mal dos Vingadores, e eles vão enfrentar aquela outra equipe composta pelos Vingadores, Jovens Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men. E isso vai ser realmente insano. Eu não vejo a hora disso acontecer, de começar a vazar mais imagens também, porque vai vazar, uma coisa ou outra vai acabar vazando, eles estão escondendo muita coisa, vão gravar muito rápido realmente, e a questão da rapidez na produção, gravação até não, mas a rapidez na produção vai fazer com que vários setores tenham que trabalhar ao mesmo tempo para que eles consigam entregar o filme em maio do ano que vem, porque é muito pouco tempo para gravar, editar, deixar ele prontinho, fazer efeitos especiais, e é aí que pode ter a grande brecha para vazar imagens, tá? Para vazar mais informações e personagens que podem aparecer, cenas. Isso pode acontecer no momento em que a Marvel terceirizar os serviços para entregar mais rápido. Isso aconteceu em No Way Home e pode acontecer agora. Fica ligado, por mais que a Marvel esteja sendo extremamente cuidadosa, não tem como não vazar, principalmente se eles enviarem para vários setores para tudo fazer ao mesmo tempo, vaza. Vamos aguardar, porque aí, se realmente isso vazar, é óbvio que eu vou trazer aqui em primeira mão no canal mais rápido da galáxia. Então já deixa o dedo no like e se inscreve no canal para saber absolutamente tudo. E diz aí, tá empolgado para Vingadores Doomsday? Comenta aqui embaixo, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo com tudo, absolutamente todos os vazamentos e todos os detalhes de Vingadores Doomsday.